Olá, pessoal. Esse é mais um episódio da série Vida Literária, né? Essa série aqui do nosso programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, que aborda a relação entre a literatura e outras práticas, outros saberes, nos quais a literatura está implicada, né? E hoje a gente tem aqui, né, para conversar com a gente, a Denise Santana, né, professora de História aqui da nossa universidade, e o Renan Locatelli, que é o nosso entrevistador de hoje, né? Ele é graduado em Psicologia em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em língua portuguesa pelo programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC de São Paulo e atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em literatura e crítica literária também aqui da nossa universidade. Sua pesquisa de doutorado aborda a questão da província na obra de Dalton Trevisan. Seja bem-vindo, Renan, ao Vida Literária. Bom, para a entrevistada, a nossa convidada especial de hoje, a quem eu já de antemão agradeço muito por ter aceito o nosso convite, né, é a professora Denise Santana, que é professora livre e docente de História da PUC de São Paulo. Ela possui graduação e mestrado em História, também aqui pela Universidade, diploma de Estudos Avançados em História pela Universidade Paris 7, né, doutorado em Histoire de Civilisation Occidentale pela Université de Paris 7, realizou pós-doutorado em História na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em 2003-2004. Foi professora visitante da mesma instituição em Paris, né, nos períodos de 2000, 2001 e 2007. Foi professora visitante do Erasmus Mundus, né, que é um programa europeu, né, reunindo diversas nacionalidades ali, né, intercâmbio entre os países, né, em Social Dynamics of Health, para a formação de um Char Master, um PhD, né, dentro do programa Alpha, mantido pela Comunidade Europeia entre 2005 e 2009. Colabora com o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é bolsista Produtividade 1 do CNPq e exerceu diversos cargos de coordenação e chefia na PUC de São Paulo. Especializou-se em História do Corpo e trabalha com temas relacionados à história urbana, história e literatura, história da saúde e das emoções entre os séculos XIX e XX. Possui vários e numerosos artigos acadêmicos publicados, lidera o grupo de pesquisa A Condição Corporal e participa de redes internacionais de pesquisa sobre as relações entre o corpo e a subjetividade contemporânea. Foi coordenadora da área de História na FAPESP entre 2015 e 2022. E aí a Denise, professora, traz todo esse conhecimento dela, história do corpo, história da saúde, né? E em 2022 publica seu primeiro romance, A Cabeça do Pai, pela editora Todavia. Sua obra de estreia no campo literário recebeu o terceiro lugar na categoria Ficção dos melhores livros de 2022 da revista 451. Né? Belíssimo percurso da professora Denise, né? E aí eu reitero aqui a nossa alegria de recebê-la, né? Bem como também agora já passo para o Renan a palavra para que ele inicie essa entrevista. Muito obrigado. Olá, Fábio. Olá, Denise. Agradeço muito as apresentações. É um prazer enorme contar com a Denise nessa conversa e saber um pouco mais sobre o percurso que ela realizou na escrita literária. Mas, Denise, antes de falar um pouco da sua carreira acadêmica, né, dos seus estudos, e depois na sua entrada no mundo da literatura como escritora, a gente queria te ouvir um pouco sobre como é que você foi construindo a sua relação com a literatura ao longo da vida. Desde quando você se lembra, né, que a literatura passou a fazer parte dos seus interesses, o que você lia, o que te agradava, como é que isso foi te, digamos assim, ajudando a construir uma relação com o mundo, com o saber, né? Conta um pouco, assim, desse percurso. Tá bem. Bom, obrigada, Renan, obrigada, Fábio, grande alegria estar com vocês aqui. Então, eu já sou velha, né? Então, é muita coisa. Mas, assim, na verdade, uma coisa é o que eu li, outra é o que me marcou ao longo da vida e que, de alguma maneira, pode ter ajudado
num certo momento, eu escrever ficção, vamos dizer assim. Não sei se eu vou estar sendo verdadeira, né? É um pouco a intuição, porque o que eu gostei, o que me marcou, não o que eu gostei, o que me marcou tem a ver com coisas que não são necessariamente ligadas à boa literatura, ou que a literatura, diria assim, né? Exemplos já muito conhecidos, enfim. Tem a ver com aquele momento, com um acaso de ter ganho aquele livro, daquele livro ter na biblioteca da escola, ou porque meu pai, que era mais leitor do que minha mãe, tenha me dado algum livro. Então, é assim, às vezes pode até ser história em quadrinho, não é? Quer dizer, não necessariamente um clássico complicado e complexo. E eu estava, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei me lembrando, e eu falei assim, eu não sei onde é que está isso, mas preciso achar. Mas meu pai me deu uns livros, assim, quando eu tinha 10, 11 anos, que eu acho que foi aí que eu descobri o que é mais ou menos a literatura do Mark Twain, que ele adorava, o Tom Sawyer, aquelas aventuras daqueles meninos. E eu sou de uma época que se brincava na rua e que tinha toda essa relação com o menino, e aquilo me pegou. Quer dizer, veja, não é a literatura, sim, embora eu tenha que reler o Mark Twain, até hoje eu fico pensando nisso, mas me pegou. Depois, logo em seguida, meu pai gostava de livros, é interessante isso, dos livros que ele gostava. E ele me passava, por exemplo, o Somerset Maugham, Servidão Humana, né? Então, aquilo para mim foi um choque, eu fiquei arrasada. Né? Ao mesmo tempo, tem assim um heroísmo, né? Daquele rapaz, nem me lembro o nome dele, do principal. Depois, o Steinbeck, ou seja, não só Vinhas da Ira, mas sobretudo A Leste do Éden. E uma personagem ali que me marcou, essa me marcou mesmo, é uma personagem, uma mulher má. Né? Então, a ideia da maldade entrar, como é que se constrói esse personagem? Eu não pensava nesses termos, mas eu acho que aquilo entrou de alguma maneira, fez sentido. E eu chamava Catarina, né? Cat, e eu ficava assim, né? Então, tive esse momento inicial que eu acho que me marcou com esse tipo de romance que meu pai me passava. Depois, se eu for para um outro momento, eu acho que quando eu fui para a França e fui fazer um doutorado, eu tive mais tempo de leitura. Eu pus muita coisa em dia, inclusive leituras que eu nunca tinha lido. E ali eu estava fazendo doutorado, eu pus mesmo em dia porque eu tinha tempo para ler. Eu acho que eu nunca li tanto, né? Romance, conto, tudo que você pode imaginar. E, sobretudo, a literatura francesa. E ali eu tive a sorte de ter alguns amigos que também liam, e nós não fizemos um clubezinho, mas nós trocávamos leituras, sabe? Então, por exemplo, o Albert Camus, que é um clássico, foi, para mim, aquela linguagem. Eu sempre gostei de escrita mais enxuta. Assim, isso é uma coisa que eu gosto, eu não gosto de muito floreio. Então, ali, né, o grau zero, aquela ideia de colocar aquelas frases assim tão secas. E é muito interessante como esse gosto permaneceu, porque hoje, se eu for pegar a literatura que hoje eu gosto, por exemplo, o Coetzee, eu gosto muito. Né? Acho que o Desonra é um livro que me marcou profundamente, eu já reli inúmeras vezes. E eu acho que o que ficou um pouco é a ideia de que eu não consigo até hoje, né, caracterizar bem um personagem mau que te pegue, né, como tão bem faz outros autores, e a ideia de uma escrita mais enxuta, sabe? Mas eu poderia falar horas sobre isso, né? Sem falar que, óbvio, nas minhas aulas de história, eu sempre usei literatura, e aí, no caso, sobretudo, a literatura brasileira, né? E não como fonte nem como ilustração. A minha intenção era mais ambiciosa, eu queria mesmo que os alunos penetrassem naqueles universos e fizessem conexões com a própria subjetividade, e não só com a história, sabe? Sempre tive essa ambição, e meus alunos sabem disso. Às vezes, não é possível dar um livro grande, porque o meu curso não é de literatura. Então, eu trabalho muito com contos. Atualmente, por exemplo, no meu curso de História e Cultura, eu estou dando alguns contos do Gabriel Garcia Marques, vou dar um conto do George Orwell na próxima aula. Trabalho muito com literatura na aula, eu gosto. Né? E aí, eu falei de autores que não são brasileiros, mas eu uso bastante os autores brasileiros nos contos,
enfim, para os alunos de história. Sim, muito interessante, Denise. De fato, né? Como Renan, definir? Pode falar, Fábio. não, eu ia dizer, bom, ela foi um pouco já entrando na próxima pergunta, né, que você ia colocar. Mas antes eu ia talvez também fazer uma pergunta, porque você colocou em dois momentos, né? Um primeiro momento que envolvia uma relação inicial com uma literatura, chamemos assim, não necessariamente de prestígio, que envolvia uma leitura mais ampla, quadrinhos, e depois aí sim, né, uma relação, né, e até mesmo com a literatura francesa e tudo mais. Como que uma vez você como você olha hoje, digamos assim, essa questão, né? Uma vez pensando também no seu próprio percurso de leitora, né? O percurso de formação de leitora, porque uma das grandes questões do campo literário é um pouco essa, né? O que que é literatura de prestígio? O que que é literatura de não? O que que é literatura de não prestígio? Né? Quais são esses limites? Né? O tipo de relação com o público, a importância da formação do leitor. Enfim, eu acho que é uma questão, né, que a gente também precisa, né, às vezes, desse olhar, né, de alguém que também vê esse Sim. movimento desde a história, né? Então, Fábio, por exemplo, eu acho que a ideia do impacto e de você penetrar num universo da imaginação, habitar outros mundos, que é isso que a literatura faz, não necessariamente é com um autor X ou Y, a literatura nacional ou internacional. Depende do momento, depende da idade, depende de outros fatores, né? Então, eventualmente, um livro pode não me agarrar num certo momento e outro sim, né? Então, uma coisa é dizer esta é uma boa literatura, uma literatura interessante, importante, do ponto de vista literário tem qualidade. Outra coisa é o impacto que aquele livro vai ter para determinada pessoa numa certa ocasião. Então, são dois níveis, sabe? São duas coisas. Por exemplo, eu já li coisas da literatura porque eu achava que eu tinha que ler, não necessariamente que eu estaria envolvida com aquilo, e aquilo acabou me envolvendo, né? Foi o caso do Dostoiévski, por exemplo, né? Eu tenho que conhecer esse autor, todo mundo já leu, etc. Bom, quando eu li, assim, primeiro livro que eu li dele, que foi Crime e Castigo, eu fiquei, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Preciso pensar nisso. Então, me marcou, coincidiu de ser uma literatura clássica, universal, e ao mesmo tempo me marcou, mas não necessariamente. Às vezes eu não tinha nem amadurecimento para isso, né? Evidentemente. Por exemplo, Jorge Luiz Borges é um caso que a primeira vez que eu li, eu não peguei, né? Eu era muito jovem, eu não estava naquele universo, né? Depois eu li Edgar Allan Poe, e aí eu entrei no universo do Borges, né? Conheci o Júlio, que é um grande amigo, que é especialista no Borges, então precisou de uma iniciação em alguns autores, sabe? Agora, eu queria dizer o seguinte, talvez eu adiante alguma pergunta que vocês possam fazer sobre a história. A história me ajudou, ao invés de atrapalhar. Porque na história você também. Eu sou uma rata de arquivo, eu gosto de arquivo, eu gosto de descobrir coisas no arquivo, eu gosto de perceber como é que viviam as pessoas, o que elas pensavam. Então, a história também me abre a possibilidade de viver outras vidas, sabe? Isso que eu tenho na literatura. A diferença é que na história eu tenho limites, eu não posso escapar das fontes, eu tenho um compromisso com a realidade, né? Não que eu não busque a realidade na literatura, mas eu não tenho o compromisso de, né? Eu posso inventar tudo e mais alguma coisa. Na história não, mas então a imaginação tá muito, eu tenho um campo de liberdade na literatura que eu não tenho na história, né? Agora, a história já me dá essa possibilidade, ou melhor, eu aprendi na história esse gosto, né, de entrar na vida de outras cidades, de outras pessoas, de outras épocas, né? Isso é muito forte na minha, acho que na minha vontade de escrever. Sim, Denise, a minha segunda pergunta era um pouco por aí, uma pergunta mais clássica, um pouco esperada, né, de como você pensa essa relação entre história e literatura. Uma aproximação que eu fiz, né, é pensar
a história e a literatura como formas discursivas, como discursos, né? Evidentemente que a história não é só isso, nem mesmo a literatura, mas a gente pode pensar que são campos, né, de atuação e de ação a partir da palavra, a partir da construção de um sentido ou de uma relação com o mundo, né? Se a gente olha por aí, numa relação discursiva, né, como é que a gente faria para pensar, por exemplo, isso que você diz dos limites, né, da história e da literatura? Porque, claro, existe algo que barra, né, um avanço, digamos assim, mais do campo imaginativo, né, da criação na história, mas a história também lida com algo que é a palavra, né, a construção de algo pela palavra. Como é que você vai fazendo essas aproximações e distanciamentos, né? Trabalhando primeiro como historiadora e depois como uma escritora de literatura por meio da palavra, né? Pela construção de algo por aí. Bom, na história eu também já fiz uma opção, que talvez agora é mais comum, mas na época que eu fiz essa opção, ela não era nada comum, que é fazer história do corpo. O que é isso? História das emoções, história do corpo. Então, já estou lidando com uma matéria muito presente na literatura, emoções sobretudo. Então, assim, eu já estava um pouco num caminho, não é, em que eu teria que fazer uma exploração subjetiva, psíquica, não é? Não exatamente, não diretamente minha, porque na literatura isso é mais forte, mas daqueles personagens, eu chamo de personagens, né, históricos. Então, assim, vou te dar um exemplo que foi para mim o mais evidente, talvez é ali que eu percebi que eu tinha que ir para a literatura, foi quando eu fiz a livre docência. Eu escolhi um tema que é a história da água em São Paulo no século XIX. Como é que eram os rios, como é que as pessoas tomavam banho, como é que elas viviam, como é que era o uso da água. Esse eu e acabei publicando. Bom, e aí, o que aconteceu foi o seguinte: na história é muito difícil você fazer, você entender como é que viviam as pessoas pobres. As pessoas ricas, muito, se bem que no Brasil isso não é comum, mas às vezes deixavam os registros, não é? Então, o senhorzinho tal morava de tal jeito, tal. Você sabe um pouco que tem registro escrito, mas os pobres que não têm registro escrito, você não tem muita informação. E eu queria saber como é que viviam os barqueiros do Rio Tietê, do Rio Tamanduateí, a cidade era cheia de rio. E o barqueiro era uma figura importantíssima na cidade. Eu queria saber, e eu não encontrava, e eu fui atrás, mergulhei no arquivo, literalmente. Né? E aí eu estava ali, na ponta para inventar. Por quê? Porque eu tinha, por exemplo, noção do que tinha dentro do barco, eu sabia. Eu tinha feito a pesquisa de como eles pescavam, talvez de como eles viviam. Eu falei, não, vou inventar aqui. Não foi dessa vez, né? Então, eu fiquei na fonte, mas você percebe que o tipo de pergunta histórica, de documento e de tema que eu escolhia, e de curiosidade minha, dava vontade de ir por aí. E nesse livro, e eu acho que todo historiador pode fazer isso, e eu, inclusive, falo com meus alunos, você não vai inventar que não tinha rio em São Paulo ou que o rio X era assim, você não vai inventar isso, mas você pode juntar as fontes e dizer para o leitor que o que você está fazendo é inventar um personagem. Então, no início do meu livro de história, eu inventei um personagem que não tem nome nem nada, que entra na cidade, lá do Grito que começa em 1822, o livro do Grito da Independência. Ele vem lá do Ipiranga e vem andando, e eu vou pegando as fontes e vendo tudo que tem no caminho, e vou mostrando o que tem. Ele vai até a Sé, Marco Zero, e no final do livro, que é 1901, eu invento outro personagem que sai da Sé e volta para o Ipiranga, aí já tem bicicleta, já tem buzina, já é outra cidade. Só para contextualizar, assim, quase como um roteiro de filme. Veja, então, assim, isso a gente pode fazer na história, né? E há autores que fazem isso belamente. Há muitos autores já que fazem isso. Não era muito comum. O historiador estava muito preso à ideia de uma ciência que não pode nem no estilo inovar. Agora já fazem, né? Os temas, então a história abriu-se muito mais. Mas eu acho que ali eu percebi que eu gostaria firmemente de escrever ficção, sabe? Muito, muito interessante essa passagem. Eu fiquei lembrando que um texto clássico, né, da teoria literária, a Poética do Aristóteles, ele vai fazer a distinção entre
poesia e história, dizendo, olha, a história, né, conta o que aconteceu, a poesia, o que poderia ter acontecido, né? O problema, e aí tem um texto do Foucault, né, sobre o iluminismo, ele diz assim, a gente só consegue entender o que aconteceu imaginando o que poderia ter acontecido, né? Você entende o que aconteceu dentro de um corpo, de um campo, né, que apreende o que poderia ter acontecido. Então, a história e a literatura realmente, né, elas estão transicionando o tempo todo uma para outra, né? Enfim, esse exemplo que você trouxe, acho que é bem interessante, né? Dessa constituição intrínseca, né? Das duas áreas, né? Impressionante. Uhum. Ao mesmo tempo, Denise, fiquei pensando aqui que o quanto que o seu olhar de pesquisadora, né, a disposição para pesquisar algo, já revela um movimento subjetivo, né? Evidentemente que você, como historiadora, está lidando com a fonte, com o documento, mas o modo como você seleciona, a maneira como você encadeia, né, essa sequência de acontecimentos, né, também revela algo dessa subjetividade mesmo, né? Então parece que esses limites, né, são mais porosos do que se parece entre o que de fato ocorreu e está lá registrado numa fonte e aquilo que poderia ter acontecido, que daria margem para um exercício mais imaginativo, né? Claro, claro. E acho que quando eu falei do Jorge Luiz Borges, é que eu só entendi mais profundamente quando eu me Hum. deparei com esse problema, né? Dessa relação próxima entre a verdade e a ficção, enfim, o que é discutido também por vários historiadores até chegar a um relativismo absoluto. Tem várias posturas em cima disso. Agora, eu percebo que ao ir para a ficção, isso para mim, do ponto de vista da escrita, é recente, como é óbvio, é, é uma é uma forma de colocar, através do narrador ou da narradora, no caso desse livro que eu publiquei, a narradora, de eu colocar uma dimensão que não está presente na história, que não ficou muito mais evidente. Ficou muito mais evidente. E aí é muito interessante, eu dou aula na história e na psicologia clínica. Aí, acabei me aproximando mais de algumas questões da psicanálise e da psicologia quando eu escrevi esse romance, né? Foi a partir daí. Sim, Denise, é o que eu ia te perguntar. O seu percurso como pesquisadora na história passa bastante, né, é, pelo estudo do corpo, né, das questões também que a gente chamaria de hoje talvez de saúde mental, né, ou das emoções, e isso também vai aparecer lá no seu primeiro trabalho, né, como escritora de literatura. Como é que você pensa o corpo, né? Como é que ao longo do tempo você foi criando uma compreensão a respeito do que é o corpo, como é que esse corpo ele se constitui e como ele aparece lá, né, no seu livro? Então, há uma questão que me acompanha já faz tempo, mesmo antes do doutorado, mestrado, enfim, que é a ideia de que, por que raio de razão, a partir do século XX, o corpo, porque historicamente é possível mostrar isso, a partir do século XX, o corpo ocupou um lugar central na cultura, e não só ocidental, nos dias de hoje, da cultura de modo geral. O corpo, a imagem do corpo, nós nunca tivemos tantas imagens do corpo, sejam filmadas, sejam fotografadas. Nós temos um consumo dessa presença corporal, não é? Imensa. Quer dizer, nós vivemos uma era em que todo mundo quase se olha no espelho pelo menos uma vez por dia. Isso não acontecia na época da minha bisavó, né? Então, assim, nós nos vemos, nós nos vigiamos, nós vemos os outros, agora pela internet mais ainda. Então, assim, a presença física hoje é absoluta. Isso é um tema que me pegou e eu passei a estudá-lo. Daí eu estudei a moda, estudei saúde, estudei alimentação, uma série de pequenos, não, de outros temas que reúnem a história do corpo. Ora, uma das grandes questões nesse caso é quando o corpo entra naquilo que a nossa sociedade chama de falhança, né? Quando ele falha. Falha significa o quê? Quando ele está doente, quando ele está velho, quando ele não corresponde de alguma maneira, não é? Não é produtivo,
Bom, isso se estende a vários outros problemas, sexualidade, etc. Então, eu comecei a trabalhar com essa ideia da falha, e a falha principal é a velhice e a morte, né? Então, eu não diria nem a morte, mas é a velhice e a ideia da doença crônica. Esse é o grande problema, mais do que a morte, né? A doença crônica e a velhice é o grande problema, que é o grande tabu, é o que não se fala muito, é o que não se quer pensar, mesmo a gente não quer pensar que vai ficar velha, etc. Então, e nós estamos envelhecendo, nós estamos numa sociedade com uma expectativa de vida, apesar da pandemia, grande. E esse tema, então, do ponto de vista sociológico, histórico, me pegou, e eu acho que ele está aí, ele moveu o romance que eu escrevi, né? Claro, é um romance sobre o fim da vida, né? No caso dos pais da narradora, e eu também vivi esse processo, né? Meus pais tiveram um fim muito trágico, hospitalar, e eu conheço a dinâmica do hospital, eu estudo isso, então facilitou também, né? Porque eu acho que quando a gente faz literatura, um dos grandes problemas, a gente tem que fazer pesquisa se a gente vai abordar um tema que a gente não conhece, não é? É melhor, pelo menos para mim, abordar alguma coisa que eu conheço, porque eu tenho todas as ferramentas ali, né? Então, esse livro está em cima de algo que eu conheço. Nem tudo ali eu conheço, mas eu conheço uma boa parte daquilo, né? E eu acho que é um tema complicado, mas fascinante na literatura, porque é sobre a nossa finitude, é um problema universal, né? E o problema das doenças crônicas é universal, e do ponto de vista psíquico, é a nossa relação com o desaparecimento, né? Com a insignificância, com a improdutividade. E é isso que eu quis trabalhar do ponto de vista da literatura, me dá uma liberdade muito maior. Óbvio, a história não me era suficiente aí. Sim, sim, eu imagino. É, eu ia te perguntar algo por aí mesmo, né? Que o seu livro trata, né, como talvez o grande tema, o adoecimento, o envelhecimento e a finitude, a morte em última instância, né? Ainda são tabus, ainda nos dias de hoje é difícil falar sobre isso, né? É difícil tocar nesse assunto, embora, como você bem diz, a expectativa de vida da população tenha aumentado, parece que ainda não sabemos muito bem como lidar com isso de um ponto de vista mais subjetivo, né? Porque aí eu estava pensando, a partir da leitura do seu livro, né, o quanto que a medicina, talvez em primeira instância, mas os saberes sobre o envelhecimento, né, tem se constituído de uma forma muito robusta, né? A gerontologia, todas as terapêuticas, né, que muitas vezes se intensificam nesse período da vida, né, de envelhecer, que tem a ver talvez com a fisioterapia, com todas as terapias que fazem parte desse momento, porque muitas vezes são necessárias, né? Mas penso que, embora fundamentais, né, essas construções de saber, essas práticas, elas por vezes, não sempre, mas por vezes acabam colocando, né, a doença, o envelhecimento e a morte num lugar muito sem subjetividade, né? Esse lugar assim muito duro, um lugar muito de muito sofrimento, né? Agora, a literatura entra aí na escrita do seu livro e na história em si, né, como algo que parece fazer frente a isso, né? Como é que você pensaria essa relação, né? Porque a literatura humaniza, a literatura, né, por definição, está aí às voltas com a subjetividade. Ah, Como é pensar a literatura, né, para o envelhecer, né, pensando na finitude? Como que você encara isso? então, eu acho que o livro, eu tinha umas ideias iniciais e, evidentemente, na escrita foi para um lugar que eu não estava à espera, né? Então, aquilo, como deve ser assim, não sei, mas foi para outros lugares e eu acabei abordando um tema que me é caro, que é o tema não só da memória, mas digamos, das artes de contar, né? Ou seja, eu sempre acreditei, digamos, que contar histórias é uma maneira de fazer com que um corpo não seja só um organismo, né? Contar, viver, ouvir, né? Tá num universo de histórias, né? Minhas, alheias,
é uma forma, porque quando você vai para o hospital é um exemplo limite, mas isso também pode acontecer fora do hospital, com uma pessoa jovem, completamente embrutecida pelo trabalho, completamente fatigada, cansada, ou então uma relação amorosa em que um não fala mais com o outro, já está cansado. Isso pode acontecer na nossa vida diária com toda a saúde, que é o seguinte: é transformar o corpo em organismo. É algo que come, que bebe, que transa, que dorme, e é isso, né? Quer dizer, aí não tem graça nenhuma. Graça é bem a palavra, acabou, né? É uma desgraça. Não tem graça mesmo, não tem paixão que resista a isso. Então, por isso que eu pego o exemplo das Mil e Uma Noites, né? Que, aliás, é um livro lá da minha juventude, infanto-juvenil, mas que retornou dessa forma. Ou seja, quando você conta uma história, quando você é, faz, constrói uma relação pelas letras, pelo oral, pela escrita, pela literatura, pela história, enfim, não é? História no sentido mesmo da imaginação. Você cria uma possibilidade do corpo não ser só um organismo, e ser uma pessoa com cultura, com biografia, né? E eu fiz muito essas experiências no próprio hospital. Quer dizer, você chega para um doente, chega para ele e fala: o seu estômago está assim, você não comeu direito, você evacuou, o seu sangue. Pô, o cara está reduzido ao organismo. Aí você chega e fala isso, e você fala assim: olha, vamos pensar, vamos falar aqui de política, sei lá o que o cara gosta de falar, né? Olha, sabe o que aconteceu lá fora? Está tendo um problema assim, assim. É impressionante como os doentes, quando eles têm algum entendimento, evidentemente, como isso, né? Isso acontece com todos nós, é evidente. Então, eu acredito nisso, e isso me move para escrever. Não é? Eu acho que a história, o contar a nossa riqueza imaginativa, que todo mundo tem, não é? Pode não saber expressar, mas tem, é o que faz sentido, né? Porque a vida não tem sentido, vamos ser claros, ela não tem sentido, eu acredito que a vida não tem sentido nenhum, mas o que dá sentido são essas histórias, né? São elas que nos constroem as nossas relações. Então, um pouco por aí. E quando eu fiz o livro, eu não sabia que eu ia dar um peso a essas histórias. E outra coisa que eu não sabia também, o livro é meio sutil demais até. Hoje eu faria diferente, mas enfim, tem uma história da violência, que é a história brasileira, que passa ali em vários episódios, né? Já para começo de conversa, a história do Tolentino no telhado é aquela mulher horrível, que é quase a metáfora da ditadura, porque ela tem frases assim que eu fiz de propósito, né? Ele vai para frente, né? Assim, uma coisa tem. Então, assim, eu não contava, porque com a idade que eu tenho, eu posso não ter vivido a ditadura inteira, obviamente, mas eu tenho uma memórias, né? Então, de criança até. Então, assim, eu não contava que isso ia parecer tão forte, que isso talvez tivesse me marcado. Eu não sabia que isso tinha me marcado, sabe? É, que esse tipo de subjetividade da presença militar naquele momento, isso eu não contava, isso apareceu. Então, é aquela história que eu falo, a gente não sabe o que vem. Mexer no Sobre, vespeiro. sobre esse embate, né, da literatura com a morte, né, com o tempo, o Borges tem aquele texto, que agora eu esqueci o nome do personagem, é, que é um escritor de um dramaturgo, só que ele se passa na Tchecoslováquia, e aí você tem os nazistas que invadem e tal, aí ele fica em frente ao É pelotão, completamente impossível, não é? é, Impossível. e aí ele pede para Deus que Deus dê tempo para eles terminar a peça, né, antes de morrer. Na verdade, ele havia ficado preso, e aí tem todo um mergulho na maneira como ele vai contando o tempo para o dia dele ser fuzilado. É, e aí, um dia ele tem um sonho em que aparece uma voz dizendo: Olha, seu desejo foi concedido. Estou aqui, né? Obviamente, estragando a história toda. Vale muito a pena ler. E aí, quando tem o tiro, o tempo para, né? E aí ele percebe que Deus deu para ele o tempo dele terminar a peça, e ele tem que terminar a peça na cabeça dele, né?
E aí, quando ele consegue terminar de compor a peça, aí o tiro acontece, né? Que é uma forma de pensar justamente esse poder que a ficção tem, né? De parar o tempo, né? É, né? Da gente, pela leitura, ficar horas em cima do que aconteceu. A gente tanto pode ficar 5 minutos, né? Para descrever o que aconteceu em 10 anos, né? Tanto no que diz respeito à história, quanto no que diz respeito à ficção, né? Digamos assim. Quanto a gente pode, numa grande descrição, ficar um capítulo inteiro lendo muitas horas, né? Algo que se passou em segundos, mas que mexe com tantos afetos, né? Mexe com tantas questões, né? Então, acho que também esse é um outro ponto, né? Pensar, por isso que eu acho que essa questão da morte, né? E do envelhecimento do corpo é um articulador tão forte, né? Dessa relação entre. Eu estou adorando, assim, fazendo várias anotações, porque um dos poetas que eu estudo, que é o Sebastião Uchoa Leite, o Renan já me ouviu falar muito dele. O Sebastião, ele descreveu muito o processo de doença dele. Ele teve um processo de doença por mais de 10 anos, então todos os livros de poema que ele escreveu de 89 até 2003, quando ele morreu, são atravessados pela experiência do hospital. E aí, né, a parte de tudo isso, de todo esse conflito que vocês estavam descrevendo, é assim, é impressionante, né? Muito, muito curiosa mesmo, né? E produtiva essa relação, né? Sim, sem dúvidas. É, e sobre a violência, Denise, eu fiquei aqui pensando, né, que de fato o livro tem uma história que acontece ali no presente, digamos assim, né, a narradora contando sobre os pais, né, e tudo que está se passando ali naquele instante, mas ela faz muitos retornos, talvez, ao passado, né, pelas lembranças, as memórias, o que talvez poderia ser um pouco também de fantasia, de imaginação, de criação, né? E aí muito sobre a história do Brasil vai se revelando, né? Você falou sobre a ditadura, mas também há passagens, né, sobre a escravidão. Tem ali, né, um período do texto, né, bastante importante, longo, que trata disso. E acho que da violência, é, especialmente aquela violência que ocorre dentro de casa, né, na família, nas relações. Isso também parece bem importante no livro, porque há um contraste, né, entre essas lembranças, essas histórias que são contadas, muitas delas, talvez quase todas, com algum traço de violência, mas transformar, né, isso em narrativa, e uma narrativa que era dirigida especialmente ao pai, também dá um outro destino para essa violência, né? A violência passa para a língua e para a linguagem e para a produção simbólica, né? Como pensar também isso, né? Que tratar de algo tão difícil e tão duro como a violência, o envelhecimento e a morte, pela linguagem, dá outro tom para a coisa, né? Constrói-se um outro sentido. Porque, de fato, eu também acho, a vida não tem um sentido pré-definido, né? A priori, tem algo que a gente vai construindo. E acho que na construção desse texto tem algo muito potente, né? De transformar a violência em algo que pode ser simbolizado de outras formas. Eu não tinha, olha, aí que está um livro, né? Eu não tinha pensado nisso. Aí, os leitores, o livro, né? Os leitores têm as suas leituras, mas efetivamente eu digo que eu não tinha essa intenção de estar nessa escrita que expressasse a violência que faz parte da história do Brasil. E, por exemplo, você citou a história do escravizado, é assim, eu não contava com aquilo. Ali tá evidente que assim eu já dei aula sobre escravidão no Brasil, então, claro, conhecia, sabia exatamente o que poderia compor o quadro, mas ao mesmo tempo eu não sei de onde veio, né? Provavelmente das profundezas da história que não é só minha, mas é desse país, a ideia de um pai, porque bom, são vários pais, né, ali que aparecem, a ideia de um pai que é misterioso, né? Mas ele é misterioso não porque ele é magnânimo e quer ser misterioso. Ele é misterioso porque muitos de nós, na história do Brasil, não tiveram registro, não existiram, foram apagados. E
Claro, os descendentes dos africanos mais ainda. Mas, assim, a minha intenção nem era fazer, e não é um trabalho sobre esses descendentes, não é isso. Mas é mostrar como é que esse apagamento nos constitui, não é? Então, o filho não sabe efetivamente o que aconteceu. Agora, tem um limite aí muito tênue, Rina, que é o seguinte: uma coisa é o apagamento imposto, outra coisa é o direito do segredo, que cada um tem. Na nossa época, que valoriza tanto se expor, falar de si, se expor e falar de si, eu procurei nesse livro mostrar esse direito ao silêncio. Então, a narradora não abre o diário do pai, já estou dando spoiler, mas enfim, a narradora não abre o diário, não sei se é um diário, mas enfim, o caderno do pai, embora ela queira, ela fica naquela luta e tal. E há várias histórias onde os segredos são mantidos, de propósito mesmo, porque nós temos esse problema com o segredo é um tema também que atravessa o livro, penso eu, e eu acho que a gente tem esse problema. E no caso do episódio de Escravizado, ele não conta tudo. E, aliás, eu gosto disso. Eu gosto na literatura quando não se conta tudo, né? Eu acho que quando eu era mais nova, não, eu queria a história prontinha, mas agora não, já faz tempo, né? Que eu gosto quando não conta tudo. E eu acho que isso é típico da literatura, porque o cinema, se você pensar bem, o cinema conta mais, né? Da cor da roupa, a cara da pessoa. Você tem lá, claro, mesmo que seja um filme muito, enfim, você tem a possibilidade sempre de imaginar, mas menos. Na literatura a possibilidade é muito maior, é mais aberto. E há um tipo de literatura que se faz bastante, ainda bem hoje em dia, em que você deixa um pouquinho aberto e o leitor constrói. Então, eu acho que isso é a possibilidade de um segredo para construir outras histórias e imagens. Outra coisa é o apagamento, que foi feito e foi imposto, percebe? Que há isso na nossa história, né? E não foi só com os descendentes que vieram da África. É também, por exemplo, com os judeus, é também, por exemplo, com todos aqueles que vieram do antigo Império Otomano, não é? A gente chama de árabes, assim, de modo geral, mas nem sempre língua árabe, mas enfim, que vieram para cá em épocas distintas, os italianos pobres, os portugueses pobres que sempre vieram para cá, aventureiros, enfim, um bando de gente que está aí desterrado, não é? Sem saber das suas descendências, etc. E esse é um apagamento imposto, porque a sociedade, é normal esquecer com o tempo, etc., mas há sociedades que preservam mais, que mostram mais essa historicidade das pessoas, que é importante, né? Bom, eu nem vou dar o exemplo da cidade em que a gente vive, que é uma cidade que destrói cada vez mais, destrói tudo, né? Não tem memória de nada, né? Quer dizer assim, um prédio lá de 1950 para nós é uma grande, né? Um grande registro histórico e tal. Então, me preocupa isso, porque a imaginação se nutre de outros tempos. Você falou do tempo, não é? Não é só de outros espaços, é também de outras temporalidades. A gente vai beber aí, né? Precisa ter, né? Sim, sem dúvidas, Denise. Eu acho que, de fato, há uma diferença gritante, né, entre uma ação deliberada de silenciamento e aquilo que estaria mais na ordem do segredo, do enigma, né, que a gente pode entender como inerente à condição humana, né? Você falou aí da sua aproximação com a psicologia, com a psicanálise. O Freud lá atrás já dizia, né, que os textos, as artes, mas os textos literários, em especial, né, já conseguiam capturar e dar uma forma ao enigma muito antes da psicanálise estar às voltas com o inconsciente, com isso que a gente é sobre nós, mas nós não apreendemos de uma forma racional, né? Então acho que de fato a literatura carrega, né, essa potencialidade de dar uma forma ao enigma, né, de colocar ele em questão, de trabalhar, né, os seus limites, e acho que isso está presente também na sua escrita. E vou me encaminhar aqui para a última pergunta. Tem uma passagem do livro, dentre tantas, né, mas uma que é muito, acho que emblemática, que é quando uma senhora que é internada, né, numa casa de repouso,
precisa tomar banho e ela se recusa veementemente. Ela estava ali muito cheia de pudor, né, em relação ao próprio corpo, estava vivendo um luto pelo marido e talvez pela própria sexualidade também, né? E nessa resistência, ela é levada ao banheiro e as enfermeiras, as cuidadoras começam a ensaboá-la, todas com luva, com tudo ali na base da resistência, né? Mas aí há uma cuidadora que age de uma maneira diferente, né? Que ela também se despe parcialmente e ela vai tomar banho junto dessa senhora e ali se estabelece algo assim que ultrapassa alguns limites, né? Do que seria esperado ou das expectativas, né? De uma cuidadora, de uma enfermeira quanto àquela senhora. E acho que ali tem algo muito interessante, né? Porque parece que vai dando um tom do que é também a humanização e a literatura, né? Como é que você vai se aproximando desse outro enigmático, inacessível, e vai se tornando próximo a ele, né? Vai acessando. E acho que isso me fez pensar na minha última pergunta. Já adianto que é uma pergunta retórica, mas ainda assim a gente quer te ouvir, né? Que é o seguinte: é, você entende que a literatura ela pode, em alguma medida, nos salvar de um mundo burocrático, um mundo altamente administrado, altamente medicado, né? Como é que a gente pensa nessa relação da literatura com a realidade, né? Porque a literatura parece que entra aí e faz um furo, faz uma brecha, né? Então, a gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, eu não consigo responder para todo mundo. Para mim, é. Para mim, a literatura. Bom, eu adoro escrever. Eu não sei se vou publicar de novo, o que eu vou publicar, etc. Mas, é assim, eu gosto muito de escrever textos literários. Gosto. Eu diria que é uma das coisas que me prende à vida, sabe? Assim, eu gostei de escrever muito, muito e escrevo ainda textos históricos, mas a minha relação com a literatura é fortíssima, embora eu não seja uma escritora, assim, que tenha livros, nada disso, né? Mas tem um conto publicado e tem esse livro, mas eu queria continuar. Eu acho que a gente pode se dar o direito, depois de velha, mudar um pouco, né? Então, eu queria continuar nessa, como dizem os jovens, dessa vibe, né? Eu queria continuar nessa linha. Acho que é assim, como acontece comigo, e sempre aconteceu, embora eu escrevia coisas, mas é evidente que não publicava, mas a leitura me leva, eu acho que quem não lê não vai para a escrita, eu acredito que a leitura é o caminho. Então, eu acredito que precise ler. Mesmo que nunca escreva, eu conheço pessoas que não, muita gente que não escreve, mas ler literatura, eu acho que é uma, é uma experiência é uma experiência, não sei se salva, sabe, Renan, mas ela te constrói de modo a você viver uma vida que faça algum sentido para você. É isso que eu acho. Não tem uma expectativa assim que você vai ficar mais inteligente ou mais isso, não é isso. Mas acho que é uma experiência. Eu acredito que a leitura seja uma experiência, assim como a psicanálise é uma experiência, assim como a relação amorosa é uma experiência. Eu ponho no plano da experiência. E toda experiência, ela ensina, né? Ela muda a pessoa, né? Eu me lembro que quando eu li Reparação, do McEwan, que eu gosto muito, aquilo foi, para mim, é uma coisa que me marcou, e não faz tanto tempo assim, talvez 10 anos, não sei. Aquilo me mostrou um lado humano, sabe? E eu acho que há umas epifanias mesmo, uma relação nesse nível. Seria fundamental, né, que as pessoas conseguissem eu acho um privilégio no mundo de hoje. Eu acho que é fundamental. Sim, Muito Denise, bom. agradeço Bom, imensamente. Foi assim um prazer. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre. Prazer é meu. E eu acho que assim, o Renan me ajudou muito. Se não fosse o Renan, não ah, publicava o livro. É verdade. Ele que revisou, ele deu legal. conceitos ótimos. O Renan é assim.
Não sabia dessa história. Olha só, Denise. Eu passei o borrão para ele, e ele fez as anotações, ajudou muito, muito. Já Muito está Imagina, obrigado, preparado para Denise. ler Denise. o próximo. Imagina, foi um prazer ser um dos primeiros a ler, a poder, de alguma forma, né, apontar uma coisinha ou outra ali. É uma satisfação imensa e É é que um veja, eu não privilégio. conheço muita gente da literatura, quer dizer, um ou outro, eu não tô no meio, não é? Então, eu não tenho assim, os colegas da literatura para poder. Mas, enfim, aí foi ótimo. Sim, Esse é apenas o primeiro, né, um momento nesse diálogo maior. Tomara que ele consiga crescer mais e a gente possa conversar mais, Denise. É muito legal saber dessa, né, participação do Renan no livro. Acho que realmente é algo para a gente ficar muito feliz com esse resultado. Acho que esse diálogo de vocês foi, assim, excelente e realmente é uma alegria ver esse diálogo entre literatura e história, e não só entre literatura e história, psicologia, psicanálise, todos esses atravessamentos que são ao mesmo tempo singularizações, né, das experiências, né, da história e da ficção. Então, eu agradeço demais e, bom, fica aqui o convite para a gente continuar em outros momentos e retomar essa conversa, tá bom? Mas eu que agradeço muito a vocês, um prazer. Então, tchau, tchau e a gente até a próxima.